Do Maná do Céu para você. Bom dia! Maná de hoje, a luz que brilha o tempo todo. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 42:9. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 42:9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito dele e lhe disse: Vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra? Então, hoje, quando o Senhor me acordou falando, né, a luz que brilha o tempo todo, eu já até gravei um outro vídeo sobre isso, né? Lembra que o Senhor se renova a todo dia, né? Toda manhã com a sua misericórdia, com a sua bondade. E aqui o Senhor está nos mostrando, né? É tudo novo. É a palavra dele viva, nova, né? E já levou nós para falarmos desse versículo. E aqui lembrando que o Senhor está nos levando a Gênesis, falando do quê? Que Ele é o nosso Pai, né? Que nós somos filho, filha amada, que é Ele que nos criou, é Ele que fez todas as coisas, é Ele quem direciona tudo, né? É Ele que nos dá ordem, é Ele que nos guia. Tudo é dele, com Ele e para Ele. Quando o Senhor hoje, né, me leva aqui a ler 42, né, aqui fala de quando os irmãos lá de José descem ao Egito, né, para comprar ali alimento. E é tão tremendo que quando lembra, falando de 40, então 40 fala de processo. Então há o que? Julgamento, teste, prova e aprovação do Senhor. Para quê? Para a gente multiplicar o que a gente aprendeu no processo. E o 2? O 2 é a confirmação do Senhor. E ali, aonde a gente vai confirmar, falando tudo que o Senhor fez, vamos mostrar e vamos testemunhar. E a glória para o Senhor, né? E é tão tremendo que quando ele fala aqui do 9, o 9 vai mostrar o fruto. O que é o fruto? É a luz do Espírito Santo que está em nós, né? Que é a semelhança do Pai, que vai aparecer, vai mostrar. Então, quando hoje o Senhor falava, a luz que brilha o tempo todo, é a luz de quem? De Jesus, que é o Espírito Santo que está em nós. E o que vai aparecer? O fruto. E é tão tremendo que quando fala aqui, né, nessa passagem, é aonde José ali, né, os irmãos de José vão até ele, José reconhece eles, né, mas eles não reconheceram José. E ali José, né, olha que tremendo. Aqui traz uma grande lição, porque ali José poderia se vingar, né, ali José poderia, né, falar, agora eu tô, né, por cima. Não. Por isso que mostra o fruto. Ali José dominou, né? Teve o domínio próprio, porque Deus já tinha trabalhado, né? Ali para José, né, ser o governador. Se você ler um pouquinho antes, José era o governador. Por isso que eles foram lá comprar comida, né? Tá? Foram até o Egito buscar alimento. E era José o governador. Mas para José ser um governador, ele viveu o processo com o Senhor. Ele viveu ali, né? Processos do quê? Do fruto do Espírito. Para ele, né? Chegar no momento de ver os irmãos que fizeram maldade, que quiseram matar ele, né? Acabar com a vida dele. Ali era o momento dele ali pegar, né? E fazer agora, chegou o meu momento, né? Agora chegou o meu tempo. Porque é isso que os, né, do mundo faz, os que são usados pelo diabo faz, né? O que é usado pelo inimigo, que vai fazer vingança, né? Com as próprias mãos, vai querer dar o troco, vai querer falar, agora eu tô por cima. José ali teria todas as coisas, mas ele estaria fazendo o quê? Desobedecendo a Deus, né? Porque é aonde Deus mostra aqui, né, tremendamente, falando do amor, né? O amor vence todas as coisas. E ali José estava o quê? Ali José ia fazer o quê? Servir os irmãos também, né? Com alimento. Mas é tão tremendo que José ali, mas José, mesmo reconhecendo os irmãos, lembra que Deus, ele é justo. Então José ali não é bobo. José viu que os irmãos e José ali até faz uma coisa para ver se eles ainda continuam com a maldade no coração deles. Se eles continuam ainda. Porque José reconheceu eles. Então José ali fez, né? Perguntando ali, ó. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram, José lembrou, ou seja, o Senhor lembra, né? De tudo que o Senhor fala nos sonhos, fala na palavra, fala assim, a promessa o Senhor nos dá hoje. E quando vai cumprir, o Senhor vai nos fazendo, tipo assim, vai trazendo lembrança, né? Traz memória que traz esperança. E é onde o Senhor vai fazendo a lembrança e fala assim, olha, chegou o dia, chegou o momento. E é quando o Senhor fala aqui, né, com José,
Ou seja, trouxe lembrança dos sonhos que Deus tinha dado para ele, né? E aí é onde, né, José ali fala, ó, vós sois espiões, vieste para ver os pontos fracos da terra. Aqui José tá vendo como que eles estão, se eles mudaram, porque há um processo para eles também, né? E se continuar lendo ali, eles falam, né? Não, meu Senhor. Ou seja, o tempo que o Senhor estava ali, né, preparando, levando, né, José, porque tudo foi um processo. Foi necessário José passar, foi necessário os irmãos fazerem isso, porque foi cumpriu a palavra, cumpriu o que já estava o quê? De José ser o governador. Então José teve que viver tudo isso para chegar nesse momento aqui, até para José fazer o quê, né? Ali servir os irmãos, abençoar os irmãos, porque a benção é isso. A benção se multiplica. A benção o Senhor não dá só para nós. E aí é onde vai mostrar a glória, onde vai mostrar o testemunho, né? Porque ali quando o Senhor fala hoje comigo, né? Em Gênesis, ou seja, volta para o início. E quando fala do início, aqui o Senhor está nos lembrando, a gente voltar. Quando fala do início, a gente voltar quando o Senhor iniciou tudo da criação. E aí eu falo que é o Senhor levando a gente a nossa inocência, a gente a voltar, né? A não ter o quê? Não deixar a maldade, ou seja, volta no início. Lembra que você tem um pai? Lembra que foi Deus que te criou? Lembra que foi Deus que te fez, né? E aqui o Senhor está nos fazendo isso, mas o Senhor está falando, há um processo. Quando o Senhor começa com 40, fala, tem um processo a se passar. Tem um processo. E ali José também foi um desafio. Imagina o coração de José, ali se deparando com os irmãos, porque José também reconheceu os irmãos. Eles não reconheceram José. Então, para eles, está conversando com uma pessoa. Mas e José? José que viu os irmãos, lembrou de tudo que os irmãos fez, porque assim, perdão, perdoou, mas vai lembrar e não vai lembrar mais quando a gente perdoa de todo o coração, há cura, há uma cura. E aquela cura que o Senhor nos dá, ela não faz a gente, né, voltar. Porque ali se José não tivesse curado perfeitamente pelo Senhor, ele nem estaria de governador. Primeiro porque, né, lidar com um monte de gente, imagina, ali, na luta ali, ele não ia. Para ele se tornar um governador, ele viveu vários processos ali com o Senhor. Ali vamos falar, né, o fruto do Espírito foi tratado em várias áreas, né? No entanto que ele se tornou, a gente tem um exemplo para nós. E aí, para quando ele se depara ali, é assim que o Senhor faz. O Senhor, muitas das vezes, vai fazer isso com a gente, como fez com José. Se deparou José ali com quem? Vamos falar, os irmãos dele. Vamos falar, né, os que ficaram contra ele. E ali se José se depara. Imagina a emoção de José, ao mesmo tempo ali, foi uma emoção de ver os irmãos, né? Fazia tempo que não havia, vamos dizer, José depois foi, né, vendido, José foi preso, então teve toda uma trajetória para o José, até para quê? Para Deus trabalhar com José e trabalhar com os irmãos, né? Então ali naquele encontro é onde ali José tem um momento, e aí eu falo assim que é o momento da nossa prova também, para a gente ser aprovado, da obediência. Ali José poderia ter feito, né, desobedecer a Deus e agir com a carne dele, mas José ali estava com a presença. Quando a gente está com a presença do Senhor, a gente vai transbordar o que está no nosso coração, que é o amor. Mas ali, o que quer dizer? A gente não é boba, o Senhor nos mostra. Porque José sabia, José fez ali a pergunta, para tipo assim, para ver como que estava o coração deles. Se eles ainda continuavam com aquela maldade, continuavam do mesmo jeito. E ali eles dão a resposta, não, meu Senhor, né? Aí ele fala, ó, no 10, respondeu-lhe, não, Senhor, mas vieram os teus servos para comprar mantimento, ou seja, eles foram buscar, aí ó, quem eles queriam tirar a vida, quem eles queriam acabar, eles estavam ali, né, recebendo o que eles precisavam, o alimento. Olha que tremendo isso. Mas eu falo assim que é tão maravilhoso porque o Senhor está falando o quê? A luz que brilha o tempo todo. E é onde a gente vai mostrar a luz de Jesus. Aqui José mostrou a luz. José ali poderia ter feito tudo ali e falar assim, agora, né, tá nas minhas mãos, mas não. Ali José, Deus mostrou para José, fez José até, e eu falo que é tudo permissão de Deus, porque Deus revela, Deus mostrou ali, só que Deus também fez o quê? Ali José também estava no processo, ali José poderia ter perdido tudo, jogado tudo fora, desobedecido, perdido o quê? A promessa, mas José já estava preparado. Por isso que a gente tem que saber que tudo há um processo. Para a luz do Senhor, para os frutos aparecer, há processo. Não tem como a gente pular a etapa. José ele teve que viver tudo, os irmãos tiveram que fazer aquilo com ele foi preso, né? Mas aí Deus estava com ele, todo o tempo Deus estava com ele.
E, no entanto, que Deus também, né, preparou esse momento. E ali os irmãos de José também estavam preparados. Porque aí depois, continua lendo, vai ver a história lá, né? Que depois, né, eles ali vê que é José, daí, né, tem um momento emocionante. José fala que foi necessário viver tudo aquilo, que não foram culpa deles, porque José, né, ia ser o governador, ou seja, Deus tinha escolhido aquele propósito para José. Então aí Deus fala tudo ali é um momento, né, ali de bênção, e ali até os irmãos de José são abençoados e todo mundo é abençoado. E ali se cumpre, né? E é tão tremendo que quando Jesus está falando hoje, né? Quando o Senhor me acordou falando hoje, né? A luz que brilha todo tempo, para a gente deixar a luz de Cristo brilhar, né? A gente nunca deixar ela apagar e nem apagar a luz de outros. Porque a gente, como que a gente apaga? Usando a nossa boca, né? Falando mal, criticando, julgando, né? Porque Deus vê o coração. E isso é apagar a luz do outro e também apagar a nossa, porque a partir do momento que nós estamos falando do próximo, desejando mal para o próximo, fazendo maldade para o próximo, nós estamos apagando a luz que está em nós, a luz de Cristo, porque não tem como o Senhor habitar num coração que está só falando da boca, porque muitos, né, assim, quando a gente fala assim, né, nossa, eu tenho muitos amigos, né, a gente tem que vigiar, saber bem, pedir para o Senhor mostrar. E o Senhor, Ele mostra. O Senhor revela. Entende? O Senhor revela. Porque quando o Senhor fala, né, assim, a luz que brilha todo o tempo, é para a gente saber que a luz precisa brilhar todo o tempo. E depende de mim e de você. Como? A gente está ouvindo a voz do Senhor. O segredo é um só, é obedecer. E para obedecer nós temos que ouvir. E para ouvir nós temos que quê? Caminhar com Jesus. Como? Lendo a palavra, orando, consagrando, né? Vigiando, né? Cuidando do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos falando, não deixar, né, contaminar o nosso coração, a nossa mente, porque o inimigo, né, a gente tem que falar do inimigo, por quê? Mas sempre fala do inimigo? Sim, porque ele está todo o tempo ao redor nosso para tentar tirar nós do caminho, até a gente ir para a eternidade. O dia que o inimigo vai parar de tentar, de ficar, né, querer tirar nós do caminho, é o dia que nós estivermos na eternidade com Deus. Então, até a gente ir para a eternidade, há um processo da gente mostrar a luz. E como é que nós vamos manter a luz? Brilhando mais e mais. Como? Vivendo a palavra. Não só falando, vivendo, praticando, né? Praticando, porque é como o Senhor está mostrando aqui para nós, ó. A palavra é viva. É vida. Ele trouxe um versículo para nós. Tá falando de José. Olha quantos anos, né? Mas é vida. E trazendo aqui para nós hoje. Então, a palavra do Senhor é vida. E é viva. Então, é isso. E o que nós temos que fazer? Hoje é um novo dia. Praticar, deixar a luz de Cristo brilhar mais e mais. Né? E levar outros a mostrar a luz que está neles também. Porque muitas vezes eles estão ali com a luzinha apagada e a gente vai ser um instrumento para ajudar eles. Tem a luz de Cristo aí. Que Jesus cria todo mundo. Só que há o processo, há a entrega, temos que entregar, fazer a nossa escolha, querer Jesus para nos guiar, e ali o fruto do Espírito vai, o Senhor vai trabalhando no nosso eu, no nosso caráter, onde o fruto do Espírito vai aparecendo, o amor, a bondade, né, a caridade, né, o domínio próprio, a mansidão, né, e o compartilhar, e assim vai, vivendo os princípios do Senhor, amém? Vou fazer uma oração para nós, para o Espírito Santo continuar falando conosco, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigada, Senhor, por essa manhã, Senhor, já nos acordar com a Tua misericórdia, Senhor, com a Tua graça, de nos permitir viver mais um dia com fôlego de vida. E aqui o Senhor está falando, a luz que brilha o tempo todo. Pai, aqui o Senhor está nos falando, deixa a luz do Senhor brilhar. E como nós deixamos? Mostrando, ó Pai, o fruto, que é o quê? É o fruto do Espírito que o Senhor já colocou em nós. E aqui, Senhor, o Senhor cada dia vai nos lapidando, nos mostrando cada dia mais que é o Senhor, Pai, que está em nós e através de nós. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti não aparece luz, não tem nada. Então, Pai, que hoje a minha oração é que nós possamos mais e mais, ó Pai, caminhar contigo, com o Teu Espírito Santo guiando e mostrando a Tua luz, para brilhar mais e mais, ó Pai, e levar a outros também a mostrar a luz que já está neles, cada um, Pai, cada um que já está vivendo no Teu caminho, Pai, que possa mostrar a luz e que nós possamos, Pai, ser várias luzes, ó Pai, brilhando, mostrando a Tua glória, Pai, e vendo, ó Pai, a Sua semelhança em nós e através de nós, Pai. A minha oração é nesse dia, Pai, que o Senhor venha nos brindar da cabeça à planta dos pés, à frente, às costas, ó Pai, com as Tuas armaduras, ó Pai, nos guia, nos protege, ó Pai, para que nós hoje, Pai, nada
nada, ninguém possa apagar a luz que é do Senhor, Pai, e que toda honra, toda glória seja a Ti, Pai, e que nós a todo tempo podemos declarar que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, e que toda honra, toda glória seja para Ti e sua luz, Pai, que é o Teu Espírito Santo em nós, brilhe mais e mais em nós e através de nós, Pai. Que assim é a minha oração, Jesus, já Te louvando e Te agradecendo por tudo que tem feito, por ter morrido na cruz e nos permitir aqui a gente mostrar a luz que é o Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.